Mulher amarrada pelo passado descobre que seu marido bilionário esconde um segredo chocante. Clara sempre acreditou que havia encontrado seu conto de fadas. Sua mansão à beira-mar, com vistas de tirar o fôlego e uma decoração luxuosa, parecia o cenário perfeito. Victor, seu marido bilionário, a envolvia em promessas do futuro. Mas, no fundo, Clara lutava contra as sombras que a seguiam. Cada risada ecoada nas festas glamurosas escondia um nó na sua garganta. O medo sutil de que aquele sonho contivesse um pesadelo à espreita. Naquela manhã, enquanto as ondas quebravam suavemente na praia, Clara encontrou um envelope meio amassado na mesa de escritório, escorregando entre papéis elegantes. O que deveria ser uma rotina tranquila virou um redemoinho. Abriu o envelope e ficou paralisada ao ler as mensagens, denúncias de um escândalo financeiro que Victor estava envolvido. Seu coração disparou. O homem que ela amava poderia estar arruinando a vida de famílias inocentes. O que estava acontecendo? Um retrato imenso de Victor sorrindo em um gala na parede parecia zombar dela. O contraste entre a imagem impecável e a verdade obscura que emergia era aterrador. Clara se viu envolvida em uma tempestade de emoções. A dor que sentia, intensa, queimava como ácido. O amor que tinha por ele agora estava conectado a algo traiçoeiro. E se ele a traísse, não apenas emocionalmente, mas moralmente? Naquela noite, Clara decidiu confrontá-lo. O olhar dele, quando percebeu a gravidade da situação, foi de espanto. Clara, você não entende. Eu faço isso para que possamos viver bem. Sua voz, antes reconfortante, agora soava como uma serpente que sussurrava. As ameaças que vieram depois eram um grito de desespero, uma tentativa de prender Clara em um silêncio amargo. Ela sentou-se em um canto escuro da casa, sentindo-se completamente sozinha, mesmo nas mansões de luxo. O passado começou a se entrelaçar com o presente. Lembranças de sua infância, da dor das traições, da desconfiança, começaram a emergir. A sensação de estar sozinha em um mundo de brilhantes eventos não era nova. Ela respirou fundo e decidiu que precisava saber a verdade. Não apenas pelo escândalo em si, mas pela própria paz que sempre lhe escapava. Na medida em que Clara se aprofundava na investigação, uma figura misteriosa começou a aparecer nas sombras. Um homem que parecia saber mais do que deveria, suas intenções ocultas, conversas sussurradas nas esquinas, olhares furtivos em festas. A presença dele a seguiu como uma sombra ameaçadora. Clara sentiu arrepios ao descobrir que aquele homem tinha uma conexão bem próxima dela, uma relação inesperada com Victor. O dilema se formou dentro dela. Continuar desvendando essa peia escandalosa e arriscar tudo o que havia construído, ou ficar em um mundo de mentiras, onde o amor de Victor poderia realmente ser uma prisão. Clara estava diante de um abismo. O coração acelerado e a mente turva, ela percebeu que não se tratava apenas de sacar um segredo, mas de descobrir quem realmente era e que tipo de vida queria viver. As ondas continuavam quebrando na praia, mas para Clara tudo se tornara um turbilhão. O que ela faria? Confrontar Victor e arriscar o amor de sua vida? Ou se aprofundar ainda mais na verdade, mesmo que isso significasse perder tudo? O peso da escolha a esmagou, e as incertezas recaíam como uma tempestade prestes a eclodir. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara se debatia na tempestade de seus pensamentos, o som das ondas era um eco distante. Ela se levantou, seu coração batendo rápido demais. A decisão a consumia, e o tempo parecia não existir. Cada instante que passava a afastava da verdade que buscava. Mas antes que pudesse formular um plano, o som de um estrondo quebra o silêncio da casa. O barulho veio da sala de estar. Algo pesado havia caído. Clara se aproximou, hesitante, e encontrou a porta entreaberta. Ao empurrá-la, o que viu a deixou paralisada. A figura misteriosa, da qual ela tentara se afastar, estava lá, de pé no meio da sala. Sua expressão era fria e impassível. O homem que a seguira estava agora na sua casa, cercado por uma nuvem de tensão. Ele segurava algo, um laptop aberto, onde evidências de crimes passados e atuais brilhavam em letras garrafais. Você precisa saber, ele disse. Sua voz era firme, quase como se estivesse cumprindo uma missão. Como você entrou aqui? O que você quer? Clara perguntou, o pânico se formando em sua garganta. Não é hora para perguntas. Olhe, ele virou a tela para que ela pudesse ver. Clara mal conseguia respirar. O que estava diante dela era uma lista de nomes, contas bancárias e, em cima da lista, uma foto. Uma foto dela. Ela piscou, tentando compreender. O que isso significa? Quem é você? Meu nome é Lucas. E você precisa saber que Victor não é quem você pensa que é. Ele não está apenas envolvido em um escândalo financeiro. Ele é o mentor. E você está no meio de tudo isso. As palavras dele a atingiram como um golpe de um martelo. Clara sentiu suas pernas fraquejarem e a visão começou a escurecer. Como assim? Ele não pode ser. Eu confiei nele, clamou, olhando para ela com uma intensidade inquietante. Lucas continuou. A riqueza dele não vem de um lugar inocente. Ele destrói vidas para construir o império que você vê. E você, Clara, está sendo usada como parte do plano dele. Isso é mentira! Ela gritou, mas uma voz interior começou a questionar sua certeza. Era difícil ignorar o que Lucas afirmava. As peças que se encaixavam na imagem terrível da vida que levava agora começaram a ressoar na sua mente. E se tudo o que ela havia construído fosse baseado em mentiras? O silêncio na sala foi cortado pela entrada abrupta de Victor, sua presença imposta. A expressão no rosto dele mudava rapidamente de surpresa para indignação ao ver Clara ao lado de Lucas. E que está acontecendo aqui? A rigidez em sua voz revelava uma fenda que podia se desdobrar em uma tempestade. Você precisa ouvir, Victor. Clara tem o direito de saber. Lucas desviou o olhar para ele e o clima se encheu de eletricidade. Sem aviso, Victor avançou, um braço estendendo-se na direção de Clara. Ela não precisa de nada disso. Você está colocando ideias ruins na cabeça dela. Essas ideias vêm de você, Victor. Clara contra-atacou. Sua voz estava mais firme. O que mais você está escondendo? Enquanto as duas figuras se encaravam em um jogo fatídico de acusação e desespero, um som alto rompeu o ar. Uma explosão, seguida de um estrondo. O chão tremeu e as janelas vibraram. Clara e os outros olharam atordoados para a fonte do ruído. Um raio de luz cortou a sala, e Clara percebeu que algo estava muito errado. Ainda aturdida, Clara olhou para Lucas, depois para Victor. O que está acontecendo? A casa! E antes que pudesse entender a magnitude do que estava prestes a acontecer, o teto começou a desabar sobre eles. A escuridão tomou conta e Clara sentiu uma pressão intensa se aproximar. Quando tudo aconteceu tão rápido que mal teve tempo de pensar, veio à mente um pensamento brutal. Como tudo o que amava poderia desmoronar em questão de segundos. Com a verdade à espreita e o mundo ao seu redor se desintegrando, Clara se viu à beira de um abismo do qual não conseguiria escapar.
As perguntas em sua cabeça se multiplicaram. O que realmente acontecia? O que ela perderia? E mais importante, quem realmente era Victor? O teto começou a rachar e a poeira caía como neve enquanto Clara tentava compreender o que estava acontecendo. Um barulho ensurdecedor a envolvia e a desorientação tomava conta. Clara, vem! Victor gritou, mas seu instinto de proteção parecia distante. A figura de Lucas estava à sua frente, seus olhos intensos capturando toda a sua atenção. O que ele disse? Que Victor era o mentor de um escândalo? Era insano, mas havia uma verdade no olhar de Lucas que Clara não conseguia ignorar. O chão tremia sob seus pés, e as janelas estouraram, fragmentos de vidro caindo como chuva. Clara virou a cabeça. Um pânico repentino a dominou. Precisava de respostas. O que você quer dizer com isso? O que você fez? A voz de Clara saiu mais alta, cortando o caos ao seu redor. A cada palavra, um raio de perseverança brilhava. Lucas hesitou. Então disse: O que você não sabe é que não sou apenas um mensageiro. Eu sou parte disso. Clara, todos nós somos. Ele se inclinou para a frente, as palavras saindo de sua boca como veneno. Na verdade, você é a chave. Antes que Clara pudesse processar isso, um estrondo aterrorizante ecoou mais uma vez. As paredes começaram a ceder e um peso esmagador a envolveu. O desespero atingiu seu auge. Victor! Ela gritou pela última vez, sua voz quase silenciada. E então tudo se apagou. Quando Clara abriu os olhos, estava num espaço escuro e úmido. O cheiro de mofo a envolvia, e uma luz fraca filtrava-se de algum lugar acima. Ela se levantou, o corpo pesando como se estivesse arrastando o mundo. Onde estava? O desastre havia passado, mas a sensação de aflição não a abandonava. Você acordou. A voz de Victor cortou o silêncio como uma faca. Clara se virou, seu coração disparando ao vê-lo. O que aconteceu? A raiva misturada com prepotência em seu olhar a paralisava. Ele estava sujo, com uma expressão inquietante que ela nunca vira antes. Desmoronamos, Clara. Você não entende? Eles estão vindo atrás de mim, de nós. Ele parecia mais uma sombra do homem que ela conhecia. A urgência em sua voz a fez recuar. Quem está vindo? O que você fez, Victor? A pergunta escapuliu, mas a resposta a esmagava. O segredo que ele escondia era muito mais profundo do que ela imaginava. Eu quase fiquei cego, mas tudo foi por você. Para te proteger. Ele respirava pesadamente, desesperado, enquanto Clara sentia suas convicções desmoronarem. O que ele estava dizendo era verdade? Era culpa dele? Por que ele estava tão abalado? Victor se interrompeu. Parecia estar lutando com a própria angustiante revelação. Eu sou o responsável pela queda. Um golpe sujo para alcançar poder. E a verdade é que você estava no centro disso tudo. Eu não queria que você soubesse. Clara aproximou-se confusa. Como assim? O que você quer dizer com isso? Aquela noite foi uma armadilha. Estou sendo observado, Clara. E você também. Os homens que você mais teme, aqueles que Lucas mencionou, estão interessados em você. Não porque você é apenas minha esposa, mas porque você é herdeira. O golpe foi forte. As guerras de poder, as traições, o mundo perfeito que ela acreditava ter construído, simplesmente se desfez. Herdeira do quê? Do que você está falando? Ela ficou paralisada, enquanto os pedaços se juntavam. Mas que imagem era essa? No momento em que você nasceu, sua vida estava ligada à fortuna que eu combinei, à riqueza do nosso nome. Clara, você não é apenas a mulher que eu amo. Você é uma peça-chave num jogo que mal começamos a entender. Sua ligação não foi acidental. Você é parte disso. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés novamente. Você está dizendo que toda a sua vida, nossa vida,
Foi uma mentira? Um grito ecoou no fundo da caverna em que estavam, como se o próprio universo respondesse à revelação. O coração dela disparou. Não havia como escapar. O pesadelo, não. Havia terminado. Acabara de começar. E tudo que ela conhecia a estava levando a um abismo sem fundo. Levante-se, Clara. Temos que ir. A voz de Victor agora soava mais distante, mas a verdade ressoava mais forte do que nunca. Ela estava presa entre amores e mentiras, e mal sabia que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que imaginava. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A mente girava com as revelações de Victor. Ele era a causa de tudo. Mas, antes que pudesse processar a verdade, o som de passos ecoou atrás dela. Era Lucas, seu rosto marcado pela urgência. Clara, vamos! Ele a puxou, seus olhos cheios de determinação. Ainda não estamos a salvo. O pânico a dominou. O que você quer dizer? O que vai acontecer agora? A reação à sua revelação está a caminho. Você precisa entender. Sua vida nunca foi a que você pensou. Tudo está interligado. Victor se interpôs entre eles, o olhar feroz. Para de tentar manipular minha esposa. O que mais você sabe que não nos contou? Lucas, imperturbável, não recuou. O que eu sei é que você não soube escolher seu lado. Você sempre esteve cercado por mentiras, e isso vai custar caro. Nesse momento, um barulho alto retumbou do lado de fora da caverna. Clara, assustada, olhou para a entrada. Uma sombra se movia, e uma voz autoritária gritou: "É melhor vocês se entregarem." A expressão de terror tomou conta do rosto de Victor. "Eles estão aqui. Nós temos que sair. Para onde?" Clara perguntou. Sua voz tremia. "O que está realmente acontecendo?" Lucas não hesitou. "Você é a resposta para todo esse caos. Seu passado está ligado a um jogo que envolve mais do que você pode imaginar. Eles querem a herança de seu pai, Clara. Ele fez acordos que agora estão em risco. E você, mesmo sem saber, é a peça que eles querem." Clara se sentiu perdida, repetindo as palavras dele na cabeça. "Meu pai? O que você sabe sobre ele?" Antes que Lucas pudesse responder, uma explosão a fez temer. O teto começou a ceder novamente. Tudo em torno de Clara parecia entrar em colapso, e o medo começou a esmagá-la. "Vem, Clara!" Victor a puxou novamente, mas algo em seu olhar nem parecia certo. Era como se a urgência fosse apenas uma cobertura para outro desespero. As paredes começaram a se desintegrar, e Clara agarrou a mão de Lucas, instintivamente. "Você não pode me levar a lugar nenhum", disse ela a Victor, sua voz decidida. "Se você escondeu a verdade até agora, não posso confiar em você." O olhar de Victor ficou escuro. "Clara, você não sabe o que está fazendo, e você é o homem que mentiu para mim." Ela se virou para Lucas, sentindo uma conexão estranha e potente. "O que mais você se lembra sobre o que meu pai fez?" Lucas hesitou, e o olhar ansioso na sua face deu a Clara um frio na espinha. Seu pai era um homem envolvido em negócios escusos. Ele fez acordos com pessoas perigosas. Quando você nasceu, ficou claro que você poderia ser a chave para controlar essas alianças. Ela ficou paralisada, as palavras pesadas como chumbo. "Mas por que eu? Não entendo." Seu pai tinha um plano, algo que poderia mudar tudo, e você é a continuidade desse plano. Ele acreditava que você poderia ser superior, mas ele não fez os movimentos certos. Agora eles vão atrás de você para arrumar o que ele deixou. Não é só sobre o dinheiro, é sobre poder. O estrondo na entrada aumentou. O pânico tomou conta. "Clara, precisamos sair." Victor insistiu, mas a expressão no rosto dela dizia que havia uma nova escolha a fazer. Justo então, outra figura pôs-se na porta. Clara gelou, ao reconhecer quem era. Era sua mãe. O rosto dela, normalmente calmo, agora transparecia terror
e urgência. Clara, você não sabe o que está em jogo. Você também sabe sobre tudo isso? A fúria de Clara foi inevitável. A traição do passado ardia mais do que qualquer desespero do presente. Pare de perguntar. Ele não é quem você pensa que é. Ela gritou, apontando para Victor. Pelo amor de Deus, você precisa confiar em Lucas. A vida de todos nós depende disso. O peso das palavras caiu sobre Clara como um soco no estômago. Ela olhou para Victor, seu coração despedaçado. A ideia de que tudo fosse uma teia de mentiras foi quase insuportável. O desespero e a confusão cercavam o lugar. Mas a verdade que emergia era mais aterradora. No meio do caos, uma nova questão se formou. Quem realmente estava ao seu lado e quem era inimigo? Enquanto a casa tornava-se um campo de batalha com sombras do passado, Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. O que ela faria agora? Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. A mente girava com as revelações de Victor. Ele era a causa de tudo. Mas antes que pudesse processar a verdade, o som de passos ecoou atrás dela. Era Lucas, seu rosto marcado pela urgência. Clara, vamos! Ele a puxou, seus olhos cheios de determinação. Ainda não estamos a salvo. O pânico a dominou. O que você quer dizer? O que vai acontecer agora? A reação à sua revelação está a caminho. Você precisa entender, sua vida nunca foi a que você pensou. Tudo está interligado. Victor se interpôs entre eles, o olhar feroz. Para de tentar manipular minha esposa. O que mais você sabe que não nos contou? Lucas, imperturbável, não recuou. O que eu sei é que você não soube escolher seu lado. Você sempre esteve cercado por mentiras, e isso vai custar caro. Nesse momento, um barulho alto retumbou do lado de fora da caverna. Clara, assustada, olhou para a entrada. Uma sombra se movia, e uma voz autoritária gritou: "É melhor vocês se entregarem." A expressão de terror tomou conta do rosto de Victor. Eles estão aqui. Nós temos que sair. Para onde? Clara perguntou. Sua voz tremia. O que está realmente acontecendo? Lucas não hesitou. Você é a resposta para todo esse caos. Seu passado está ligado a um jogo que envolve mais do que você pode imaginar. Eles querem a herança de seu pai, Clara. Ele fez acordos que agora estão em risco. E você, mesmo sem saber, é a peça que eles querem. Clara se sentiu perdida, repetindo as palavras dele na cabeça. Meu pai? O que você sabe sobre ele? Antes que Lucas pudesse responder, uma explosão a fez tremer. O teto começou a ceder novamente. Tudo em torno de Clara parecia entrar em colapso, e o medo começou a esmagá-la. Vem, Clara! Victor a puxou novamente, mas algo em seu olhar não parecia certo. Era como se a urgência fosse apenas uma cobertura para outro desespero. As paredes começaram a se desintegrar e Clara agarrou a mão de Lucas instintivamente. Você não pode me levar a lugar nenhum, disse ela a Victor, sua voz decidida. Se você escondeu a verdade até agora, não posso confiar em você. O olhar de Victor ficou escuro. Clara, você não sabe o que está fazendo. E você é o homem que mentiu para mim. Ela se virou para Lucas, sentindo uma conexão estranha e potente. O que mais você se lembra sobre o que meu pai fez? Lucas hesitou, e o olhar ansioso na sua face deu a Clara um fio na espinha. Seu pai era um homem envolvido em negócios escusos. Ele fez acordos com pessoas perigosas. Quando você nasceu, ficou claro que você poderia ser a chave para controlar essas alianças. Ela ficou paralisada, as palavras pesadas como chumbo. Mas por que eu? Não entendo. Seu pai tinha um plano, algo que poderia mudar tudo, e você é a continuidade desse plano. Ele acreditava que você poderia ser superior. Mas ele não fez os movimentos certos. Agora eles vão atrás de você para arrumar o que ele deixou. Não é só sobre o dinheiro, é sobre poder.
O estrondo na entrada aumentou. O pânico tomou conta. Clara, precisamos sair! Victor insistiu, mas a expressão no rosto dela dizia que havia uma nova escolha a fazer. Justo então, outra figura pôs-se na porta. Clara gelou ao reconhecer quem era. Era sua mãe. O rosto dela, normalmente calmo, agora transparecia terror e urgência. Clara, você não sabe o que está em jogo. Você também sabe sobre tudo isso? A fúria de Clara foi inevitável. A traição do passado ardia mais do que qualquer desespero do presente. Pare de perguntar. Ele não é quem você pensa que é, ela gritou, apontando para Victor. Pelo amor de Deus, você precisa confiar em Lucas. A vida de todos nós depende disso. O peso das palavras caiu sobre Clara como um soco no estômago. Ela olhou para Victor, seu coração despedaçado. A ideia de que tudo fosse uma teia de mentiras foi quase insuportável. O desespero e a confusão cercavam o lugar, mas a verdade que emergia era mais aterradora. Sem aviso, uma porta lateral se abriu, revelando um homem imponente com um grande casaco de pele, suas feições bem conhecidas por Clara. Era seu pai. Mas não, isso não era possível. Ele havia morrido em um acidente há anos. O choque tomou conta dela. Papai? Clara! Ele gritou, sua voz profunda e ameaçadora. Você tem que entender. Eu estou controlando tudo de longe. Estava. A verdade é que você foi a chave o tempo todo. As palavras dele a desorientaram. Mas como você pode estar aqui? Você está vivo? Sim. E não posso explicar tudo agora. Mas a sua vida não é o que você acredita. Você vai ser o nosso maior trunfo. Mas Victor não é quem ele diz que é. Os murmúrios de horror ecoaram no ar. Clara olhou para Victor e depois para Lucas. O cenário desmoronava ao redor dela, enquanto sua mente implodiu com essa nova revelação devastadora. O que você quer dizer com isso? Victor está enredado em fraudes e crimes. Ele precisava de você para completar o plano que eu iniciei. E agora, você é o alvo. Com a verdade na ponta da língua, Clara se viu no centro da tempestade. Sua vida se rearranjando em torno de um destino que nunca escolhera. A questão agora era quem ela poderia realmente confiar. E mais alarmante, o que tudo isso significava para o que restava de sua vida. Clara ficou paralisada, a mente um turbilhão, após as revelações de seu pai. As palavras ecoavam. Em seu interior, herdeira, chave. Ela ficou sem saber como reagir. O que mais estava escondido? Papai, como você pôde? A voz dela tremia, repleta de dor. Você deixou eu acreditar que tinha perdido você. E agora me diz que toda a minha vida foi uma mentira. O desespero crescia a cada instante. Eu queria te proteger, ele exclamou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Mas algumas coisas nunca mudam. O jogo que começamos é maior do que você imagina. Enquanto falava, a caverna tremeu e o som de passos se aproximou. Lucas pichou Clara para mais perto, a expressão de preocupação em seu rosto. É hora de decidir, Clara. Você pode ficar aqui e enfrentar tudo isso, ou pode confiar em mim. Lutar. Herdeira do quê? Ela se virou para Lucas, buscando respostas. O que você sabe? Eu sei que a verdade é uma arma poderosa, Lucas respondeu, seu tom grave. A verdade pode destruir o que você acredita, e ainda pode representar seu caminho para a liberdade. Antes que Clara pudesse formular uma resposta, uma sombra se projetou na entrada da caverna. Um grupo de homens armados entrou, suas expressões impassíveis. Nós viemos buscar a herdeira, um deles gritou, a voz ecoando como um trovão. Estamos aqui para resolver contas. Clara sentiu um esfriar no estômago. O que vocês querem de mim? Ela debateu entre medi-los ou correr. Você sabe muito. E seu pai? O homem olhou para o pai de Clara.
seu olhar repleto de desprezo. Ele decepcionou a gente. Agora é a sua vez de pagar o preço. Não, não, por favor. O desespero tomou conta dela. Eu não sou parte disso. Victor se adiantou, levantando a mão, mas a tensão na sala aumentava. Vocês não querem fazer isso. Ela é inocente. Inocente? O homem riu, um sorriso frio. Ela tem o sangue do traidor dela nas veias, e isso a torna mais perigosa do que você pensa. Clara olhou para o pai. A expressão dele era de desespero. Pelo amor de Deus, Clara. Você tem que sair daqui. Nesse momento, sua mãe gritou. Cuidado! Clara viu uma sombra atrás dela. Antes que pudesse reagir, uma explosão irrompeu na entrada da caverna, fazendo paredes de pedra e poeira caírem em cima deles. O caos virou uma dança de gritos e desespero. Enquanto o chão tremeu, Clara sentiu um impulso forte. O que deveria ser uma proteção agora se tornava uma armadilha mortal. Entre o barulho e a confusão, Lucas agarrou a mão de Clara. Vem! Ele gritou, puxando-a para a saída. Agora! Clara hesitou, mas a urgência no olhar dele a convenceu. No entanto, no meio da fuga, algo inesperado aconteceu. Uma das paredes da caverna desabou, revelando um túnel oculto. Clara ficou aturdida. O que era aquele lugar? O homem que antes comandava o grupo de armas olhou para a nova entrada. A herdeira! Ele gritou, com uma mistura de loucura nos olhos, como se tivesse visto um tesouro perdido. É aí que ela pertence. Não, não sou nada disso! Clara lutou, mas Lucas a puxou para dentro do túnel. Era uma passagem estreita e a adrenalina disparava. Agora, entre a confusão e a escuridão, a cada passo, nova dúvida surgia. Por que eles querem tanto me pegar? Clara perguntou, tentando se manter concentrada. E então, antes que Lucas pudesse responder, uma figura de trás dela apareceu. Era Victor, com um olhar carregado de algo que Clara nunca viu antes. Medo. Vocês não podem sair por aqui. Por quê? Clara questionou, a raiva despontando. O que você esconde? O que mais está acontecendo? Eu não tenho tempo para isso. Ele disparou, antes de a luz do túnel iluminar parcialmente seu rosto. Então, numa fração de segundo, a verdade crua tomou forma. Verdade. Eu sou o seu verdadeiro pai. O mundo de Clara desabou novamente. Ela ficou sem palavras, presa entre o choque e a realidade devastadora. Enquanto sua mente processava o que acabara de ouvir, ela percebeu que estava em um labirinto de mentiras, e a saída parecia cada vez mais distante. A queda dela, junto com cada revelação, levaria todos ao abismo. Quando tudo se acalmou, a única pergunta na mente dela era: como sobreviver a um jogo que nunca entendeu? Clara estava paralisada, sentindo o peso das palavras de Victor caírem sobre ela como uma bomba. Ele era seu pai? Como isso poderia ser verdade? Uma onda de confusão e desespero lhe tomou conta. Enquanto tentava processar o que acabara de ouvir, Lucas se virou, fazendo um gesto urgente. Clara, agora não é hora de perguntas. Ele pegou a mão dela, puxando-a com força. Precisamos sair daqui. Mas os olhos de Clara estavam fixos em Victor. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. A voz dela tremia, uma mistura de raiva e dor. Eu juro, Clara, eu sou seu pai. Sua expressão era quase suplicante, como se ele realmente acreditasse que isso a faria confiar nele. A caverna parecia girar ao redor dela. Estrondos vinham de fora, e as paredes se tremiam. Mas a única coisa que Clara podia ouvir era o pulsar de seu coração. Não, essa é uma loucura. Mas ao olhar nos olhos de Victor, algo naquele olhar a fez hesitar. Uma centelha de reconhecimento? Medo? Não sabia. Lucas parecia ansioso, observando os movimentos frenéticos do grupo, enquanto os homens armados se aproximavam com passos pesados. Temos que ir agora. Ele insistiu, apertando a mão dela com força. Mas Clara não conseguia se mover. De repente,
Outro grupo de homens entrou pela abertura, e uma voz familiar ecoou na caverna. Clara, levante-se, agora! Era seu irmão, Rafael, que ela pensava ter perdido para sempre. Ele estava lá, com um olhar feroz e determinado. E sua presença trouxe um misto de alívio e mais confusão. Rafael? O quê? Como você? Clara mal conseguia terminar a frase. Não temos tempo. Eles estão vindo à sua procura. Todos vocês precisam vir comigo. Ele se movia com uma segurança que contradizia a situação caótica. Quem são eles? Lucas perguntou, o rosto tenso de preocupação. Escalados pela organização, eles descobriram que Clara está viva e querem controlá-la. O que Rafael disse pegou todos de surpresa, e Clara se sentiu enjoada com a ideia de que a vida dela havia sido um fator de controle. Mas por quê? O que eles realmente querem? Ela não conseguia entender. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Eles acham que você é a chave para acessar um legado que foi deixado por nosso pai, Rafael explicou rapidamente. E ainda mais, eles acreditam que você tem o poder de tomar o que é deles. As paredes ao redor começaram a vibrar, e uma nova realidade se impôs. Clara olhou ao redor apavorada. As sombras dançavam e tudo parecia ruir. Algo não fazia sentido. O que ela era realmente? Clara, o chamado de Victor foi como um grito distante. Ele estava avançando, mas algo em sua expressão parecia diferente agora. Não era apenas desespero, mas uma raiva contida. Você não pode ficar com ele. Por que não? O que você tem a dizer sobre isso? A indignação a deixou mais assertiva. Clara estava cansada de mentiras. Então, como se a tensão tivesse se acumulado ao longo do tempo e buscasse explodir em uma única fração, uma explosão ecoou pela caverna. As paredes ruíam e a poeira caiu como uma chuva pesada. Em meio ao caos, uma queda de rochas bloqueou a entrada principal, transformando a suposta fuga em uma armadilha. Clara tornou-se um estorvo, forçado entre eles. Não! O que está acontecendo? Clara gritou, o pânico envolvendo seu corpo. Fiquem juntos! Rafael gritou, puxando Lucas e Clara para mais perto. Precisamos encontrar uma saída. Mas a verdade começou a se desenhar à sua frente como um pesadelo, uma imagem cada vez mais nítida. Clara olhou para o rosto de Victor e o que viu ali mudou tudo. O que estava escondido atrás daquele olhar penetrante? Você não é meu pai! Ela soltou, seu coração batendo forte. Você não pode ser. E nesse momento, uma verdade brutal se impôs. Vão se matarem para controlar o que ficou? O que sou eu para vocês nesse jogo? Uma risada fria cortou a tensão. Era o homem que liderava o grupo de armados. Ah, pequena herdeira, você ainda não entendeu. Quando os jogos terminam, todos perdem. E nós sabemos muito bem como acabar com isso. As palavras dele foram como um golpe, e Clara sentiu tudo desmoronar. A verdade não era só uma questão sobre a identidade dela, mas sobre o que aquele legado representava. E a realidade do que realmente estava em jogo finalmente se tornou evidente. Então, no meio do tumulto, uma mão segurou a dela. Era Lucas, seu olhar determinado. Você pode ser mais forte do que eles pensam. A lembrança de quem você é pode mudar tudo. À medida que a poeira se assentava, a imagem do que viria a seguir se tornava cada vez mais confusa. Clara não tinha certeza sobre nada. O único pensamento. Claro era. Ela estava prestes a descobrir a verdade, mas a um custo que poderia arruinar tudo ao seu redor. A incerteza pairava no ar, e tudo o que ela conhecia estava à beira de uma transformação que poderia custar mais do que a vida. O eco da pergunta ficou em sua mente. Quem realmente ela era nesta história? E qual era seu papel de verdade? Clara estava paralisada, sentindo o peso das palavras de Victor
caírem sobre ela como uma bomba. Ele era seu pai? Como isso poderia ser verdade? Uma onda de confusão e desespero lhe tomou conta. Enquanto tentava processar o que acabara de ouvir, Lucas se virou, fazendo um gesto urgente. Clara, agora não é hora de perguntas. Ele pegou a mão dela, puxando-a com força. Precisamos sair daqui. Mas os olhos de Clara estavam fixos em Victor. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. A voz dela tremia, uma mistura de raiva e dor. Eu juro, Clara, eu sou seu pai. Sua expressão era quase suplicante, como se ele realmente acreditasse que isso a faria confiar nele. A caverna parecia girar ao redor dela. Estrondos vinham de fora e as paredes se tremiam, mas a única coisa que Clara podia ouvir era o pulsar de seu coração. Não, essa é uma loucura. Mas ao olhar nos olhos de Victor, algo naquele olhar a fez hesitar. Uma centelha de reconhecimento? Medo? Não sabia. Lucas parecia ansioso, observando os movimentos frenéticos do grupo, enquanto os homens, armados, se aproximavam com passos pesados. Temos que ir agora, ele insistiu, apertando a mão dela com força. Mas Clara não conseguia se mover. De repente, um grupo de homens armados entrou pela abertura da caverna, fazendo Clara congelar no lugar. E o que já era uma situação aterrorizante ficou ainda pior. Finalmente encontramos você, um dos homens gritou. A voz era profunda e ameaçadora, reverberando nas paredes de pedra. Clara sentiu seu coração acelerar. A adrenalina correndo pelas veias. Era um momento decisivo. Então, como um pesadelo prestes a desmoronar, a cena tomou um rumo chocante. Uma explosão de luz iluminou a escuridão, e em meio à fumaça, uma figura bem familiar saiu das sombras. Era a mãe de Clara. A expressão dela estava carregada de desespero e algo mais. Raiva! Clara, sai agora! Eles estão atrás de nós! Clara ficou confusa. Mãe, o que você está fazendo aqui? A mulher não respondeu. Ela parecia estar focada em algo muito mais importante. As tensões aumentavam, as vozes cresciam e pareciam cruzar na caverna, cada vez mais caóticas. Você precisa entender, Clara. Você não é apenas a herdeira de seu pai. Você também é parte de uma ligação muito mais profunda. Do que você está falando? Clara sentiu o sangue escurecer em suas veias. A verdade pairava no ar como uma lâmina afiada. Victor nunca foi seu verdadeiro pai. A revelação cortou o ar como um raio. Clara olhou para Victor, sua mente girando. A confusão se instalou e a cada palavra que saía da boca da mãe, tudo parecia desmoronar. Ele é um impostor. Se você continuar ao lado dele, você perderá tudo. A sala estava prestes a explodir em revelações. Clara olhou para Lucas, que estava tão atordoado quanto ela. O que isso significa? O que você está dizendo? O pânico crescia a cada segundo. Você é uma parte de uma linhagem que nunca quis se manifestar. Eles estão atrás de você porque você tem o que eles desejam, a mãe disse. A tensão crescente era quase palpável. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Clara. Você sabia de tudo isso? Por que nunca me contou? O primeiro choque agora se transformava em um vazio gélido, e a atmosfera carregada só piorava com as palavras da mãe. Nesse instante, o grupo armado se moveu ameaçadoramente, o líder gritando: Chega de conversa! A herdeira é nossa! Então houve uma explosão. Não era de luz, mas algo que fez a caverna tremer. A rocha acima começou a desmoronar, e o teto caía em um espetáculo de caos. Clara sentiu o chão tremer sob ela. Saia, agora! A mãe gritou, puxando Clara, enquanto os homens armados se moviam. Mas tudo parecia embaraçado em um manto de ação e desespero. Clara! Victor gritou, estendendo a mão, mas Clara não podia olhar para ele. A verdade era pungente, e seu mundo estava ruindo de uma vez. Antes que pudesse escapar, uma grande rocha desabou em frente à saída, bloqueando qualquer chance de fuga. O pânico crescia
E Clara ficou cara a cara com o caos que se desdobrava. O que havia se revelado agora não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha por sua própria identidade. Dentro da confusão, a verdade batia com força nos ouvidos dela. Quem ela era, realmente? E de quem poderia confiar? Era uma dança de revelações que ainda não mostrava todo o seu horror. Clara sentia o nó na garganta apertar e a mente girar. O que mais estava por vir? Detalhes esquecidos, segredos ao vento. O que Razius desejava de verdade? O que aconteceria com aqueles que a cercavam? Nesse momento, tudo se tornava um labirinto de escolhas e mistérios. Mas uma dúvida se erguia como um farol. A herdeira, sim, mas de qual destino? Clara estava paralisada, sentindo o peso das palavras de Victor caírem sobre ela como uma bomba. Ele era seu pai? Como isso poderia ser verdade? Uma onda de confusão e desespero a tomou conta. Assim que Lucas tentou puxá-la para longe do caos, a sala estremeceu. Eram gritos, disparos e o som de pedras caindo. Tudo se misturava em um rugido ensurdecedor. Clara, temos que nos mover. Lucas assegurou com mais força, seu olhar frenético. Mas a verdade que sua mãe e Victor trouxeram à tona a mantinha presa. Era como se o ar estivesse sendo sugado para fora de seus pulmões. Eu não posso acreditar. O desespero fez suas palavras saírem em um sussurro. As luzes piscavam, a tensão aumentava. O homem que se dizia seu pai a observava. A expressão dele era um cruzamento entre ansiedade e determinação. Enquanto Clara lutava para encontrar sentido, a entrada da caverna explodiu em uma nova onda de fumaça. Silhuetas se formaram nas sombras. O que estava lá era algo que ela não esperava. Era uma mulher, elegante e poderosa, com cabelos grisalhos e olhos que brilhavam com uma intensidade hipnotizante. Os homens armados recuaram um passo, deixando claro que ela tinha uma autoridade sobre eles. Chega de palhaçadas. Você, Victor, sabe que não pode continuar com isso. A voz dela ressoou como um trovão, e Clara sentiu um calafrio. Clara! A mulher a chamou, e a familiaridade em seu tom fez o coração dela acelerar. Você precisa entender que tudo está em jogo. Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Sou eu, sua mãe. E a verdade é que Victor não é seu pai, mas seu guardião. A revelação fez o mundo de Clara desmoronar ainda mais. Guardião? O que isso significava? A mulher continuou. Sua presença imponente dominava a sala. Ele foi incumbido de proteger você, Clara. De algo muito maior. Quando você nasceu, um pacto foi selado. E as forças que nos cercam não vão parar até que você esteja sob seu controle. Os homens armados piscaram, parecendo confusos diante daquela onda inesperada de liderança. Clara estava atordoada. O que mais estava escondido? O que ela realmente era? Parem! Eu não sou nada disso! Clara gritou, as emoções agitadas em seu peito. Mas a afirmação dela parecia enfraquecer com cada palavra que saía da boca da mulher. Você não entende as consequências. Eles não querem apenas o seu sangue, eles querem a linhagem. Nesse instante, um dos homens armados, um sujeito alto com uma cicatriz no rosto, avançou, levantando uma arma. Ela é a chave, ele gritou, e o pânico invadiu a sala. Não! Victor se interpôs entre eles, mas o ardor em seu olhar parecia calcular mais do que proteção. Tudo isso está fora de controle. Clara, nós temos que sair. E antes que Clara pudesse respirar, a mulher encarou Victor. Você não pode proteger o que não compreende. Um barulho ensurdecedor retumbou enquanto uma explosão de luz cortou a caverna. Tudo ficou branco. Quando a luz se dissipou, Clara se viu no chão, os sentidos aguçados, o corpo em alerta total. As vozes soavam distantes.
Quando as coisas voltaram ao normal, ela viu os rostos ao seu redor. Victor, a mulher, Lucas, e então algo extremamente chocante a atingiu. Rafael estava no chão, imóvel, com o rosto pálido. Rafael! Clara gritou, correndo em direção a ele, seu coração disparado. O que tinha acontecido? Ele não pode morrer. O desespero ecoou em sua cabeça. Ela se ajoelhou ao lado dele, pressionando a mão contra seu peito, mas já havia uma mancha de sangue sob seu corpo. A mulher, que antes parecia tão poderosa, agora tinha a expressão de alguém que havia perdido tudo. É isso. Eles não vão parar. O legado do seu pai acaba aqui. Mas Clara mal conseguiu ouvir. Apenas sentia o desespero pulsando em suas veias. A conexão entre Rafael e a mulher se tornara a pergunta mais angustiante. Por que ele estava desacordado? E o que isso significava para o que estavam enfrentando? Clara, mantenha os olhos abertos. Não deixe a escuridão te pegar. Lucas a puxou de volta, enquanto a caverna tremia mais uma vez, como se quisesse engolir tudo. A última coisa que Clara viu antes da escuridão tomar conta era a expressão de desespero em seu rosto e a mulher ao seu lado, uma guerreira quebrada, alguém que prometeu proteger, agora em desespero. Clara se viu cercada por sombras e no fundo de seu ser, uma pergunta ecoava. Quem era realmente? A herdeira ou a salvação? E mais importante, o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? Clara estava ali, de joelhos, o olhar perdido no irmão caído. A dor era insuportável e se espalhava como veneno. Rafael, não! Sua voz ecoava na caverna, que parecia tremer de desespero. Lucas a puxou, tentando arrastá-la para longe do caos, mas ela estava em choque. O que mais poderia acontecer? Clara, precisamos sair, Lucas disse, urgentemente. Mas o som de pedras caindo e gritos ao fundo dava uma sensação de fim iminente. Victor estava perto, a expressão de temor misturada com raiva. Se você não agir agora, vai perder mais do que isso. Ele olhava para ela, buscando uma conexão. Não. Você não é meu pai. Você não é nada para mim. O grito de Clara rasgou o ar e a confusão só aumentava. Enquanto mais sombras invadiam a caverna, a mulher que se apresentou como sua mãe levantou a cabeça. Clara, ouça. Eles querem você como parte do legado. Precisamos sair para garantir que isso não aconteça. A urgência na voz dela era palpável. Mas Clara hesitou. O que significava essa herança? Que preço teriam que pagar? As paredes ameaçavam ruir com a intensidade do conflito. O homem da cicatriz avançou, mão ao lado do corpo, apontando em direção a Clara. Você pertence a nós. O verdadeiro poder está em suas veias. O brilho de uma lâmina cortou o ar. Era a hora da escolha. Em um movimento, Clara se virou para Lucas. Nós precisamos sair agora. E juntos, eles correram em direção ao túnel que surgira na confusão. Mas antes de escaparem completamente, Clara sentiu um aperto no coração. Voltou-se para olhar Rafael uma última vez e viu o olhar desolado da mãe. Ela queria gritar, perguntar por que nunca contaram tudo, mas as respostas precisariam esperar. Vem! Lucas a puxou novamente, e naquela hora, Clara decidiu. Não era só uma fuga. Era uma busca pela verdade. Ao saírem do túnel, a luz do sol os atingiu como um abraço acolhedor. O ar fresco parecia revigorá-los, mas a batalha estava longe de acabar. Atrás deles, o estrondo da caverna desmoronando ecoou nos ouvidos. Sabiam que, embora a superfície estivesse calma, uma tempestade aguardava. O que os esperava? Clara olhou nos olhos de Lucas. O que faremos agora? A dúvida estava presente, mas uma determinação se formava. Precisamos encontrar Rafael e acabar com isso de uma vez por todas. Lucas estava carregado de coragem.
Clara sentiu um nó na garganta, mas a linha entre passado e futuro agora parecia clara. Eram mais do que herdeiros, eram lutadores. Enquanto eles caminhavam, Clara decidiu que precisava descobrir a verdade completa. Voltar e encarar não somente Vitor, mas todas as sombras do passado. Libertar-se delas. Vamos juntos enfrentar o que está por vir, prometeu Clara, enquanto os dois se afastavam, prontos para encarar o desconhecido. E no fundo, ela sabia que o objetivo estava mais perto do que jamais pensou. Mas a pergunta permanecia: o que significava realmente ser a herdeira de toda aquela dor? E esse mistério? Agora as respostas estavam apenas começando. Antes de encerrarmos, preciso fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Temos muito mais por vir, e este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que promete surpresas. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com estas ações.